Bom, seguindo ainda com esse tema de liberdade feminina, que é o que mais me interessa falar, porque é o que eu vivo, é o que eu presencio, foi o que eu vi na minha vida inteira. Uma época eu fui trabalhar numa loja, no comércio, trabalhei no comércio muito tempo. E fui trabalhar numa loja de um casal e eles eram asiáticos. Um determinado dia eu ouvi uma cantoria, muito bonita por sinal, e eu fiquei curiosa. Eu fui ver quem estava cantando, percebi que ela estava cantando. Falei, nossa, que interessante, né? Mas morreu o assunto. Aí um dia ela estava lá, claramente querendo conversar, querendo falar, e aqui tá um barulho tremendo hoje. É o cachorro, é a moto, enfim. Eu vou continuar falando e vai assim mesmo. Ela estava lá sem fazer nada, começou a bater papo com as vendedoras e tal, e tocamos no assunto da música. E aí, perguntado sobre a cantoria dela, tal, se ela gostava de cantar. Aí ela falou pra gente que tinha sido cantora lírica, que no país dela ela era profissional, fazia parte de uma companhia de ópera e tinha viajado a vários países cantando. Aí ela trouxe lá as fotos dela, ela tinha um book lindo, né? Mostrou pra gente todas as fotos e com roupas de ópera, no teatro, no palco. Eu achei assim, fiquei maravilhada, né? E aí uma das meninas perguntou assim, mas por que você parou? Você não gosta mais de cantar? Você teve algum problema de saúde que te impediu de cantar? Aí ela falou, não, é que no meu país, quando a gente chega a uma determinada idade, os pais praticamente obrigam a gente a casar. Um noivo arranjado, a gente não conhece o noivo, tem que ser interessante para a família. Não importa se o que você acha, o que você pensa dessa relação. Pois bem. E aí ela se aprofundou mais no assunto, falando do casamento, de como era o casamento dela, que ela era muito infeliz, que ela sofria muito por ter deixado de fazer o que ela mais ama fazer, que é cantar, mais amava fazer, que era cantar, e que naquele momento o maior problema dela estava sendo se relacionar com o marido, porque ele não era uma pessoa aciada, não era uma pessoa que gostava muito de tomar banho, não era romântico, não tinha nada do que ela tinha sonhado para ela. Era uma pessoa completamente diferente. Passando a moto, era uma pessoa completamente diferente do que ela tinha imaginado que seria o casamento dela, que seria uma relação que ela escolheria. Lê do engano, porque ela nunca teve oportunidade de escolher. Por outro lado, tinha a irmã dela que sempre ia na loja. E era uma pessoa assim muito conversadeira, muito dada, muito feliz, muito, mas a gente também nunca teve a cara de pau de ir lá para perguntar para ela sobre nada sobre a vida dela, né? Mas ainda numa conversa, ela falou assim: olha, minha irmã não casou, optou por não casar. Ela é independente, ela tem uma loja, tem uma boutique aqui perto. Inclusive, ela veio aqui buscar roupa para a boutique dela. Foi arrumado, foi arranjado um casamento, um noivo, mas ela decidiu que não ia casar. E por ter tomado essa decisão, os pais deserdaram. Ela não tinha mais relação com a família, com os pais, enfim, com a família inteira. A única pessoa que ela tinha relacionamento era com essa irmã, com quem ela tinha amizade, não podia ir em reuniões de famílias, encontros de famílias, aniversário, Natal, Ano Novo, nada. Ela não era bem-vinda pelo fato de ter falado não, não quero essa vida, não quero essa escolha que vocês fizeram para mim, eu escolho outra coisa. E o ponto que eu quero chegar existe um preço a se pagar em cada uma das escolhas que a gente faz. O que a gente tem que fazer? Ok, tem um preço, mas eu pago esse preço. Custe o que custar, eu pago esse preço, porque a minha felicidade e o meu bem-estar é muito mais importante
do que simplesmente abraçar uma escolha que fizeram para mim. E eu fiz várias escolhas na minha vida que eu tive que pagar um preço tremendo por essas escolhas. Fui e sou completamente feliz com essas escolhas, sofri o pão que o outro amassou com o rabo, mas cara, valeu tanta pena, valeu tanta pena, valeu muito a pena. E eu lembro, porque o assunto é liberdade, né? Liberdade de escolher fazer o que você quer fazer da sua vida, não se submeter a marido, a trabalho, a escolha da família, a escolha dos outros. É sua escolha, é sua vida, é minha vida. Então eu escolho se eu quero comer jiló, eu escolho se eu quero comer fruta, se eu não quero. É claro que cada escolha tem uma consequência, a gente tem sempre que pensar nisso. E a consequência, a gente tem que estar disposta a pagar essas consequências, né? Sofrer essas consequências, sabendo que elas virão mais cedo ou mais tarde. Mas hoje em dia o que a gente discute não é se eu vou casar, se não vou casar, se vou casar com um homem, com uma mulher, com um escambau, se vou ter filho, se não vou ter filho. O que a gente discute hoje é a nossa vida, o nosso bem-estar, a nossa felicidade. Eu fiquei pensando muito na escolha dessa mulher, de dizer assim, não, eu vou ser obediente aos meus pais, eu vou casar com um homem que eu nunca vi na vida, e depois falar, puxa vida, eu fui obediente aos meus pais, casei com um homem X, que meus pais escolheram, e minha vida é ferrada. Eu sou infeliz. Você já pensou uma mulher chegar para estranhos, que éramos todas estranhas, que eram as vendedoras, e falar, eu choro todas as noites. Eu tenho pavor da hora de dormir, porque eu sei que esse homem vai deitar comigo. E eu não posso dizer não, eu tenho que obedecer. Cara, que vida é essa, pelo amor de Deus? Que escolha é essa? É tanta coisa que a gente não tem coragem de dizer não, e que muitas vezes a gente tem que pagar um preço salgado pela nossa falta de coragem, porque às vezes é o medo, e é normal ter medo. Eu entendo que a gente tem medo de fazer algumas escolhas, dar um tiro no escuro, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não conhece o futuro, a gente não sabe do futuro. E quando a gente faz uma escolha, a gente está sempre preocupada com o que vai acontecer amanhã. Quando eu escolhi, por exemplo, que eu não ia mais trabalhar, não ia mais ser PJ. PJ não, cara, CLT. Eu decidi que eu não ia mais ser CLT. Eu tava tão de saco cheio de patrões abusivos, patrões que se achavam, assim, no direito de gritar, no direito de dizer, de diminuir os funcionários. E era assim, eu passei por vários lugares assim. Claro que trabalhei em lugares incríveis, eu tive patrões incríveis, mas sempre padrão, né? Os patrões que foram incríveis, que foram respeitadores, fizeram o papel deles. Esse é o papel de um ser humano. Ser incrível, ser respeitador com as pessoas. Porque as pessoas que trabalham ali, você só tem o que você tem porque elas trabalham para você ter. Elas fazem o que você não faz. Porque uma empresa sozinha não existe. Tá, você é patrão, mas você sobrevive sozinho? A sua empresa se faz sozinha? Ela evolui sozinha? Não, então você precisa de mim. Já que você precisa de mim, me respeita, me valoriza. E eu sempre pensei isso. E aí eu decidi que não vou ser, não vou. CLT, não vou ser. Veio um medo na alma. Eu falei, caramba, como é que eu vou pagar aluguel se eu não tiver cliente, se eu não conseguir isso, se eu não conseguir... Quer saber de uma coisa? Eu sempre consegui.
Por mais difícil que fosse, eu fui e eu consegui. É só mais é só mais uma etapa, é só mais uma decisão que eu tenho que tomar e arcar com as consequências. E assim eu fiz. E olha, nunca me arrependi. Nunca me arrependi de deixar de trabalhar em empresa e trabalhar para mim mesmo, pagar as minhas contas, arcar com as consequências. Nunca me arrependi, né? Mas é isso que eu queria falar, de escolhas, né? Eu lembrei desses fatos, lembrei dessas histórias. Eu sempre fico aqui tentando lembrar de várias coisas, relembrar, na verdade, né? De várias situações que eu vivi, que eu vi. E eu penso sempre nisso, como é importante a gente fazer escolhas e bola pra frente e ser feliz. A gente não precisa de riquezas materiais para ser feliz. A gente precisa de vida, a gente precisa se encontrar, a gente precisa se realizar, a gente precisa se cuidar, a gente precisa se acolher, né? Aquecer o coraçãozinho ali. O que vai aquecer o teu coração? É uma viagem? É, sei lá, um banho quente? Uma sopinha quente nesse inverno? Comprar um vestido? Ir no samba? O que vai aquecer o teu coração? Porque é isso que te faz feliz. A gente não precisa de pompas e circunstâncias para ser feliz. Sabe o que me faz feliz hoje? Eu canto, já falei pra aqui que eu canto. O que me faz feliz? E nesse momento eu estou muito feliz. Eu acabo de vir de uma aula de pandeiro e nós estamos estudando ritmos brasileiros. Hoje nós cantamos cacuriás, nós cantamos xotes, nós cantamos o boi, a gente passeia por samba chula, a gente experimenta vários instrumentos, porque tem pandeiro, tem agogô, tem tambor, tem atabaque, tem repique. A gente vai experimentando os instrumentos, vai aprendendo como funciona. E mesmo alguns que a gente mais gosta, a gente aprende a tocar mesmo. Isso que me faz feliz. Chegar aos 60 anos, viva! Viva! Várias mulheres, só tem mulher no grupo, tem 3 homens e muitas mulheres. Mais ou menos a faixa etária, mesma faixa etária, 59, 60 mais. E a gente se acolhe. Tem o momento do café que a gente para, a gente conversa, a gente troca. A gente pega o pandeiro ali para tirar dúvidas de toque, saber como é que toca o agogô, como é que toca o shot, como é que toca e o samba, e como é que faz a transição. Isso me faz feliz. Ser viva. Tá viva nesse mundo, ter histórias para contar, ter passos incríveis para dar todos os dias. É isso que me faz feliz. O que te faz feliz? O que aquece o teu coração? Você está feliz com suas escolhas? Você escolheu coisas boas para a sua vida? Escolheu o que você quis para a sua vida, o que você quer para a sua vida? Porque é isso que é importante, é isso que importa. É você que importa. É o que você quer que importa. Sim, se você está feliz, você pode fazer outros felizes. Sua família vai estar mais feliz. Seus filhos vão estar felizes se você está feliz. Então, o que te faz feliz, amiga? Vai buscar, vai atrás. Se você não sabe, descobre. E vai. Tá bom? Beijão e até o próximo vídeo. Espero que você se escolha. Tá bom? Abraço. Até a próxima.